Fósseis encontrados em escavações no interior do estado de São Paulo nos últimos anos estão contribuindo para que a gente tenha uma nova visão sobre o mundo dos dinossauros. Você deve se lembrar do dinossauro zumbi, um dinossauro que tinha uma doença causada por parasitas pré-históricos. Você também deve se lembrar da descoberta do titanossauro que tinha os ossos como os de um passarinho. Agora, o que talvez você ainda não saiba é que eles faziam parte de uma nova espécie de dinossauro, que só foi publicada agora. Se você quer ficar por dentro dessa descoberta, acompanhe esse vídeo. Os maiores animais a caminharem em terra firme foram os dinossauros saurópodes, apelidados de pescoçudos. Algumas espécies de dinossauros pescoçudos, como os titanossauros, podiam ultrapassar 30 metros de comprimento. Eram animais realmente capazes de fazer o chão tremer, mas nem todos eram assim. Existiram centenas de espécies desses grandes dinossauros em quase todos os continentes e alguns deles adotaram uma tendência contrária ao gigantismo. Existem alguns casos de pescoçudos anões encontrados em certas partes do mundo, mas a maioria deles foi encontrada associadas a ambientes de ilhas antigas. E qual foi a nossa grande surpresa ao encontrar fósseis de uma espécie de dinossauro pescoçudo anão no interior do Brasil? Enorme! Essa nova espécie de dinossauro foi descoberta no interior de São Paulo, na cidade de Ibirá, e é uma das menores espécies de dinossauros pescoçudos já conhecidas, se não a menor. Por mais de 15 anos, os paleontólogos Aline Guilardi e Marcelo Fernandes coletam fósseis no Noroeste Paulista, numa localidade especial onde são encontrados abundantes fósseis de dinossauros. A Formação São José do Rio Preto. Um pacote de rocha com idade de 80 milhões de anos. Dentre os fósseis recuperados estão os restos de dinossauros carnívoros, incluindo o abelisauro Thanos, e alguns pequenos dinossauros raptores, e até mesmo os grandes e enigmáticos megaraptores. Muitos restos de dinossauros herbívoros também foram encontrados na localidade, mas até o momento nenhuma espécie de pescoçudo havia sido nomeado para essa região. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com um material muito especial, de um pequenino dinossauro pescoçudo que poderia ser a primeira espécie de dinossauro saurópode descrita para a cidade de Ibirá. Muito tempo se passou e, finalmente, alguns anos atrás, a missão de liderar a descrição desse misterioso dinossauro nanico foi dada ao paleontólogo Bruno Navarro, atualmente estudante de doutorado no Museu de Zoologia da USP e expert em dinossauros saurópodes, especialmente titanossauros. Bruno contou com a ajuda de uma equipe de colaboradores diversos, de instituições nacionais e internacionais, incluindo eu e o Tito. E nesse trabalho fomos capazes de concluir que esse dinossauro era realmente muito diferente. Comparando estes fósseis com outros animais do mesmo grande grupo, encontrados no Brasil e em outros lugares do mundo, foi possível concluir que o pequeno dinossauro de Ibirá pertencia a uma família diferenciada de saurópodes, os saltassauros. Além disso, ele apresentava várias características únicas, não compartilhadas com seus parentes mais próximos. Logo, uma nova espécie podia ser batizada, Ibirânia parva. O nome Ibirânia é a junção das palavras Ibirá, a cidade onde ele foi encontrado, e Ânia, que em grego significa caminhante, peregrino. Já parva é o latim para pequeno. Como a palavra Ibirá vem do tupi, significando árvore, podemos traduzir o nome desse dinossauro como o pequeno peregrino das árvores. Já tínhamos uma ideia que Ibirânia era pequeno quando comparado a outros titanossauros, mas ao estimar o tamanho aproximado dele, a gente se surpreendeu. O espécime analisado tinha entre 5 e 6 metros de comprimento. E para checar se ele podia ser um jovem quando morreu, ou seja, se a espécie podia ser maior quando adulta, a gente resolveu extrair algumas amostras de tecidos fossilizados. Essas amostras foram analisadas ao microscópio pelo paleontólogo Tito Aureliano, estudante de doutorado na Unicamp. E com isso, pudemos concluir que Ibirânia realmente era uma espécie de titanossauro anão, já que os fósseis pertenciam ao animal adulto no momento da sua morte, ou seja, ele não cresceria mais ao longo de sua vida.
No interior de São Paulo, durante o final do período Cretáceo, há 80 milhões de anos, caminharam muitos dinossauros pescoçudos de grande tamanho e até gigantes, como o Australoposeidon. Mas havia algo de especial na região de Ibirá e São José do Rio Preto, o que favoreceu a existência destes pequenos dinossauros pescoçudos nanicos. Diferente de outros anões que viviam em ilhas tropicais onde hoje é a Europa, o Ibirânia vivia no interior do Brasil, em um ambiente semiárido e com pouco alimento. Foi esse ambiente hostil que selecionou esses pequenos dinossaurinhos herbívoros. Este trabalho descreveu uma nova espécie de dinossauro anão, única, a primeira comprovadamente anã das Américas. Ela viveu em um contexto muito diferente dos outros dinossauros pescoçudos anões já encontrados até então, e acrescenta novas informações sobre evolução e a ocorrência de nanismo em dinossauros como um todo. Ibirânia recebeu o apelido carinhoso de Bilbo, em referência aos hobbits de Senhor dos Anéis, por ser um nanico entre gigantes. E se você quiser saber de todas as descobertas que esse dinossauro hobbit já forneceu, assista a playlist em destaque aqui em cima. A equipe desse trabalho gostaria de agradecer às agências de fomento que tornaram possível a realização dessa pesquisa: o CNPq, a CAPES, a FAPESP e a Iniciativa de Divulgação Científica Colecionadores de Ossos. Obrigado pelo apoio, pois só se constrói um futuro com investimento em ciência.